Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo o plantio dessas Phalaenopsis em um tronco, tá bom? Muita gente tem dúvida, o pessoal tem dúvida se precisa cortar a haste floral quando você vai replantar, né, para o tronco, por exemplo. O que fazer com as raízes da planta para não estragar muito, para não danificar muito quando você for plantar em troncos, né? Qual a posição para colocar ela, quais os cuidados, onde a gente coloca trouxinha de adubo em orquídeas que estão plantadas em troncos, né? Então, assim, decidi gravar esse vídeo aqui para vocês hoje para poder tirar todas essas dúvidas que vocês têm aí sobre o plantio das Phalaenopsis, né? As orquídeas mais comuns, as orquídeas que todo mundo tem, né? A maioria começa a cultivar orquídeas por conta delas e eu vou ensinar vocês a plantar elas no tronco e ter bastante sucesso no cultivo delas, tá? Então, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? É só clicar nesse botãozinho vermelho logo aqui abaixo, clica e ativa o sininho de notificação, curta o vídeo se possível e compartilhe com seus amigos, tá bom? Porque assim você pode ajudar várias pessoas que tá com essa mesma dúvida que você, tá? Então vamos lá pro vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos começar aí o replante, né? Antes de eu começar a realmente replantar elas, eu quero dar algumas dicas e falar algumas coisinhas aqui pra vocês. Eu vou estar colocando elas nesse tronquinho aqui. Eu acho que vai ficar bem legal colocar uma nessa forquinha aqui, uma outra aqui, né? Vai ficar bem bonitinha elas aí. Mas assim, é uma coisa bem importante quando vocês forem replantar orquídeas, né, que gostam de bastante umidade, igual as Phalaenopsis, é bem interessante vocês colocarem esfagno, tá bom? Eu não tenho esfagno, serve colocar algodão? Não, pessoal, não coloque algodão como substituto do esfagno, porque o algodão ele atrai muitos micro-organismos, fungos, essas coisas, né, e acaba que pode danificar a orquídea, tá? Então, se você não tem o esfagno, planta sem, não tem problema, só que vai ter que regar bem mais, tá? Eu vou colocar o esfagno e outra coisa bem importante é que a planta, ela tá meio que acostumada com uma certa umidade aqui dentro do vaso, tá? Geralmente orquídeas que estão plantadas em vaso e você passa pro tronco, elas sentem muito, porque aqui, por mais que o vaso é transparente, por mais que ela receba luminosidade, a luz solar aqui nas raízes, quando a gente rega, vai ficar úmido por mais tempo, entendeu? É diferente a forma como ela vai sentir as raízes dentro do vaso da forma como ela vai sentir no tronco. Por isso que eu aconselho vocês colocar um pouquinho de esfagno, porque é bem legal para evitar que ela sinta tanto isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou lá pro replante com vocês. Outra coisa, agora que eu lembrei, as hastes florais. Quando você replanta e coloca em um vaso, que vai ter uma certa umidade e tudo mais, né, que a planta já está adaptada no vaso, pode até você deixar a haste floral sem problema nenhum. Se você vê que está murchando, né, você vai e corta as hastes. Mas no caso do tronco, eu sempre aconselho você cortar a haste totalmente para a planta não gastar energia nenhuma com floração, não gastar energia com uma nova brotação para floração aqui, né? Uma nova bifurcação da haste e tudo mais. Então, tomem cuidado com isso aí. Vai replantar uma Phalaenopsis, vai passar para o tronco, corta as hastes, não importa se as flores estão bonitas, se não estão, tá? Porque igual eu sempre falo, a gente tem que olhar o bem-estar da planta para ela poder florescer ano que vem. Porque se eu olhar, der tudo certo, plantar ela, né? Perdi a floração desse ano, mas eu plantar e cultivar ela bem, ano que vem ela vai florir, no próximo ela vai florir e sempre vai estar florindo, né? Caso contrário, se eu olhar só as flores, eu sempre falo isso para vocês e sempre vou estar falando, se eu olhar só por conta das flores e tudo mais, ela vai florir esse ano, vai ficar bonita, né? Ela é toda florida, mas quando você for replantar, quando você for olhar aí para o bem-estar da planta, pode ser que ela não tenha mais salvação, tá? Então tomem cuidado com isso aí. Observem mesmo o vegetal dela, tá? Se você vê que tá murchando, tipo assim, você plantou ela em um vaso, igual eu falei, se você quiser plantar em um outro vaso e deixar as hastes florais, até pode, mas se viu que tá murchando, você corta, tá bom? Agora no tronco, corta totalmente, bem no início, quando você já for replantar, pra não ter nenhum problema aí mais pra frente, tá? Então vou virar a câmera aqui, eu acho que deu pra vocês entenderem o que eu quis dizer, vou virar a câmera e mostrar o replante aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Ó, primeiramente, o que eu vou usar? Eu vou estar usando o esfagno, tá? Úmido. Quando vocês forem usar o esfagno, é sempre bom vocês usarem ele úmido aí, vocês que estão começando, porque é mais fácil de mexer e não fica voando aquele tanto de pedacinho dele para tudo quanto é lado, né? Então vamos lá. Vocês podem ver, eu tô com as Phalaenopsis aqui, o tronco tá aqui e eu vou usar para amarrar o barbante, tá bom?
Então vamos lá, ó, vocês podem observar, gente, que essa aqui ela tá até saindo a uma bifurcação de uma hastezinha nova. Mas igual eu falei para vocês, né, como eu vou estar fazendo esse replante, mudando o tipo de cultivo dela, mudando bruscamente, né, a forma como ela vai ser cultivada, eu vou estar retirando essas hastes florais, porque igual eu falei, ano que vem ela vai estar florescendo novamente, tá? Então, ó, muita gente tem dúvida sobre cortar a haste floral de Phalaenopsis. Acabou a floração, você quer cortar a haste ou até então você vai fazer essa mudança e vai cortar a haste, corta lá embaixo, tá? Não precisa contar nozinhos, não. Muita gente fala, quando você for cortar a haste de Phalaenopsis, conta 3 nozinhos para você poder cortar. Você só vai fazer isso, gente, se a planta já tá no substrato que é para ela ficar definitivamente, tá? Porque você fazendo isso, contando os 3 nozinhos, né, e cortar a haste, ela pode bifurcar essa haste, ela pode emitir um cake, né? Então, é por isso que a gente sempre corta, né, no terceiro nó. Outra coisa bem interessante é você deixar a haste e não cortar nada, porque nessa ponta aqui, quando acaba a floração, essa pontinha aqui, se você deixa, mantém ela, ela vai continuar a haste para frente, tá? Então eu aconselho não cortar mesmo. Se você vê que tá amarelando a pontinha da haste, corta no terceiro nozinho. Mais uma vez, nesse caso, se você for manter a planta no cultivo, tá? Que ela já tá ali e não vai mexer nela, tá bom? Então, ó, eu vou estar cortando essa haste aqui. Vou cortar essa outra. Já tá quase acabando a floração também, só aquela ali que tá bifurcando mesmo. Essa outra aqui, ó. Essa aqui não tem nenhuma bifurcação saindo ainda, mas igual eu falei, se eu manter as hastes, ela vai continuar a floração, né? Mas isso vai exigir muita energia da planta. Aí imagina, a planta já vai ter que gastar energia na adaptação dela, né, no novo ambiente, no novo meio de cultivo dela. E ela gastando energia com isso e com a haste floral, nenhum e nem outro vai para frente, entendeu? Então sempre é legal vocês estarem fazendo isso aí para evitar, né, que a planta se debilite aí e vocês terem um bom resultado. Sempre eu aconselho, você comprou uma Phalaenopsis, essas orquídeas assim, trocar o substrato o mais rápido possível, mesmo que vocês vão manter no mesmo vaso, mesmo que o vaso esteja num tamanho bom, tá? Porque às vezes o pessoal gosta muito de colocar buchinhas de esfagno ali no meio das raízes. Essa aqui eu não sei se tem, mas a gente vai descobrir agorinha. Só que geralmente eles colocam e se você molha demais acaba apodrecendo, tá? Eu esqueci de trazer outra coisa importante, quando vocês fizerem o corte, passa canela em pó, tá? Aqui eu esqueci de trazer a canela, ela tá lá pra dentro, eu vou replantar, depois eu vou passar, mas sempre é importante, cortou, passa a canela em pó para evitar que entre ali alguma doença, algum fungo, alguma bactéria, tá? Então eu vou estar retirando ela do vaso. Olha ali para vocês verem, ó, essa aqui, pessoal, ela não tá com a buchinha de esfagno. Ela tá plantada nessa espuminha aqui, ó, que geralmente essa espuminha o pessoal planta quando elas são seedling, sabe? É uma espuminha que mantém bastante umidade. Então, nisso aqui, se eu molhar demais, vai apodrecer, entendeu? Por isso que eu sempre falo, quando não é a buchinha de esfagno, é essa buchinha aqui, ó, essa espuminha que o pessoal coloca, né? Então, tirou ela dali, vocês podem observar que já tem pouco tempo que ela tá sendo cultivada, né? Nesse vaso aqui, nesse mix. Ela estava sendo cultivada mesmo, era nessa espuminha aqui, né? Só que assim, como eu vou passar ela pro tronco, eu não vou tirar essa espuminha, porque ela vai ajudar a manter a umidade da planta, entendeu? Então eu vou tentar manter essa espuminha aqui, vou ver se eu consigo posicionar ela de alguma forma ali, né? Porque já é uma ajuda a mais aí, ó, para poder manter a umidade, ainda mais nesse tempo agora que anda uma tristeza de tão seco, né? Então, olha só a outra aqui para vocês verem, ó. Essa aqui ela tá mais judiadinha. Vocês podem observar que as raizinhas dela tá secando, ó. As raizinhas estão secando, olha aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Meio que apodrecendo, secando tudo e também com a buchinha que eu vou tentar manter. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte então, pessoal. Eu vou manter uma com a buchinha e vou fazer uma sem a buchinha para vocês verem, tá? Como vocês vão fazer aí, ó, com o esfagno, porque aí fica mais fácil, né? Às vezes você fica assim, mas a minha veio sem esse negocinho aí, como é que eu faço? Então, resolvido o problema. Essa aqui é como se não tivesse nada. Tirou o substrato tudo dela, ó. Não tem nada, só as raízes. E essa aqui eu vou manter aí, quando vocês comprarem e vier essa buchinha, né? Pra vocês manterem também. Então vamos lá, ó.
eu vou estar agora tentando posicionar elas aqui nos troncos. Uma coisa importante é que quando essas plantas elas vegetam na natureza, elas não ficam assim na árvore não, reta desse jeito não. Elas vegetam de lado, desse jeito aqui mais ou menos, ó. Entendeu? Meio deitada. Por quê? Ela faz isso aqui exatamente para quando chover não ficar água empoçada aqui no miolo. Porque se fica água empoçada aqui, ela vai apodrecer o rizoma e vai acabar morrendo, entendeu? Então por isso é sempre muito importante. Quando vocês forem plantar phalaenopsis, tanto em vaso quanto nos troncos, elas têm que ficar deitadas, tá? Tem que ficar um pouquinho deitada para quando chover a água já escorrer e não ficar nada empoçado aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar com essa aqui sem a buchinha, né? Você vai primeiro, eu vou colocar ela aqui nesse cantinho, né? Você vai primeiramente organizar certinho aqui. Deixa eu arrumar aqui porque eu tô achando que eu tô fazendo ali e o negócio nem tá aparecendo aí no vídeo. Mas enfim, você vai organizar aqui como que vai ficar ela, igual eu falei pra vocês, ela fica um pouquinho deitada mesmo, então eu vou manter ela desse jeito aqui, dessa forma, tá bom? Aí eu vou pegar o esfagno e vou estar colocando um pouquinho de esfagno aqui em cima. Entendeu? Ó, vou colocar um pouquinho de esfagno aqui em cima. Nunca tampando ela tudo, enterrando ela no esfagno, não. Vocês podem ver, ó, que é só até a parte onde tinha o substrato quando ela estava plantada no vaso, tá? Uma outra coisa, orquídeas, gente, quando vocês plantam orquídeas em vasos escuros e depois vai passar para o tronco, é sempre bom vocês colocarem alguma coisinha, algum esfagno assim, ó, tampando as raízes, porque a planta já está acostumada com as raízes meio que tampadas, não recebendo luz solar. E você coloca, né, ela assim, com as raízes expostas, acaba que seca a maioria por conta disso, né? A planta vai ter que se adaptar novamente. Então, ó, vou colocar um pouquinho de esfagno, já tá bom, essas pontinhas de raízes vão ficar assim. E eu vou enrolar aqui agora o barbante, né? Aqui na planta. Quando vocês forem enrolar o barbante, pode colocar um pouquinho de força, tá? Não adianta vocês colocarem com muito cuidado, porque senão a planta vai ficar bamba e não é o que a gente quer. A gente quer que a planta fique o mais firme possível, né? Porque quanto mais firme ela fica, mais rápido será o desenvolvimento dela, tá? É normal quebrar algumas raízes, é normal danificar um pouquinho a planta nessa parte aqui, tá? Mas é necessário fazer isso, né? Para que ela se adapte o mais rápido possível. Porque se você deixa ela bamba, que quando venta, ela balança de lá para cá sem parar, aí não é legal, entendeu? Porque aí a planta vai estar se adaptando, vai estar saindo raizinha nova, e aí quando vem o vento e ela fica balançando, ela vai acabar queimando a pontinha da raiz e isso vai atrasar bastante aí o enraizamento dela. Ó, então passei bastante barbante, vocês podem ver que ela ficou bem firme, né? Olha só para vocês verem, ó. Ficou bem firme, a gente mexe assim, mexe só as folhinhas dela. Ficou bem legal aí a quantidade de esfagno segurando a umidade aí nas raízes, né? E é isso. Agora essa outra, vamos tentar colocar ela aqui do jeito que ela tá. Vou deixar aqui, ó, o vasinho assim. Deixa eu tá tirando aqui, ó, essa raiz que estava fixada na outra. Vamos ver se a gente consegue colocar ela meio deitadinha pra cá, ó. Pra cá vai ficar legal. Olha só, já posicionei ela, tá vendo, ó? Deixei essa partezinha toda pra cá, nesse cantinho aqui. Ah, mas vai ficar feio esse negócio. Não vai, porque eu vou colocar um pouquinho de esfagno aqui por cima, pra não ficar muito à mostra essa buchinha aqui. E como é no tronco, né, a gente molha, por mais que a gente molha, rapidão esse negócio já seca, né? Então, não vai ter problema nenhum. Ela tá desse jeito. Gente do céu, o vídeo já deu 7 minutos e nós nem terminou de replantar. A gente empolga quando a gente vai replantar. Uma coisa bem importante que o pessoal fica falando, principalmente quem está começando agora, eu demoro demais para fazer replante, eu coloco de um jeito, parece que não tá bom, eu tenho sempre que ficar tirando e colocando de outro jeito. Isso é normal, tá? Às vezes a gente posicionar a planta, na hora que você vai arrumar, que você vai enrolar ela, né, amarrar, fixar ela, você vê que não ficou legal, ou às vezes até você replanta e depois você vai olhar e falou assim, não gostei do jeito que ficou, a gente vai lá, tira e arruma de novo, tá? Então, isso aí é totalmente normal, a gente demora um pouquinho mesmo. Porque igual fala, quanto mais... Se você tiver com pressa de fazer o replante, eu tenho que sair, eu não tenho tempo de fazer agora, mas tem que fazer, é melhor você deixar
para depois, viu? Porque replante é uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, não é simplesmente a gente vir cá, amarrar a planta de qualquer jeito no tronco e pronto, né? Vocês podem ver, ó, que já tem um tempão que a gente tá aqui amarrando essas Phalaenopsis, né? E assim, conforme vai passando o tempo, né, vocês forem fazendo mais e mais replantes, vocês vão se acostumando aí e depois rapidão já faz tudo e já termina, né? Então olha só, vou passar só mais algumas vezes aqui. Firme, tá? Tem que ser firme, pode fazer um pouquinho de força na hora que for amarrar esse barbante, tá bom? Não precisa ficar com dó demais da planta, eu não vou mexer porque senão não vai funcionar. Pode apertar, porque quanto mais você apertar, mais fixada ela vai ficar, tá bom? Então só mais uma vez aqui e pronto. Eu gosto de estar usando barbante, gente, porque com o tempo ele vai se soltar, né? E até ele se soltar, provavelmente ela já enraizou no tronco, né? Já se fixou. Então, é bem legal vocês estarem usando. Quem quiser ficar com medo, ai, e se o barbante apodrecer e a planta não estiver fixada? Faz o seguinte, amarrou com um barbante desse jeito, depois passa um araminho só uma vez ou umas duas vezes aqui, que se por acaso acontecer, né, de acabar apodrecendo o barbante e ela ficar meio solta, não estiver fixada totalmente, aí o arame que vocês colocaram vai estar firmando ela aí, né? Então vocês podem ver, ó, como que ficou. O tronquinho ficou bem legal, elas na posição que eu falei para vocês. E é isso aí. No caso do adubo orgânico, que é bem importante, deixa eu virar a câmera aqui que vai ficar mais fácil para eu explicar. Pera aí. Então, pessoal, olha só para vocês verem como que ficou o replante, né? Ela ficou bem bonitinha, eu achei que ficou bem legal a posição, né? Que elas ficaram aqui. Eu tava pensando em depois arrumar mais para poder colocar nesses vãos aqui, nessas falhas, sabe? Colocar outra aqui do lado, outra aqui em cima. Vai ficar bem legal de encher ela, né? Esse tronquinho de Phalaenopsis vai ficar uma gracinha. Inclusive eu tenho até duas ali atrás, depois eu vou ver se eu coloco aqui. Mas enfim, no caso da trouxinha, que muita gente tem dúvida, e eu falei aí no início do vídeo, né? Sempre que vocês forem colocar a trouxinha, gente, vocês colocam acima da planta. Desse jeito aqui, encostado no tronco, tá? Não é pendurado aqui na folha dela, não é encostado aqui no rizoma dela, ou então aqui nas raízes, não. Vocês colocam aqui, tá vendo? Segurada aqui, amarrada no tronquinho, um pouco longe das raízes, porque assim você vai molhar e os nutrientes vão estar escorrendo para as raízes da planta para ela poder absorver, tá? Então sempre é assim, ó, acima. Eu coloco um aqui para essa de cima e aqui embaixo eu amarro outro aqui, mais ou menos, ó, para poder espalhar os nutrientes para ela, né? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter tirado as dúvidas de vocês, né? Em relação ao plantio de Phalaenopsis nos troncos, igual eu falei, se não tiver esfagno, pode amarrar também, não tem problema, tá? A única diferença é que você vai ter que molhar mais, vai ter que molhar todos os dias, tá? E colocar em um lugar com uma boa umidade ambiente. Nesse caso aqui, como mantém um pouco mais de umidade, eu posso molhar dia sim, dia não, colocar aqui no lugar das micro-orquídeas, né, que é um pouco mais úmido para elas se desenvolverem, mas enfim, é isso, tá? Quem gostou, curta aí o vídeo, compartilhe com seus amigos e amigas, tá? Que estão começando principalmente, porque muita gente começa pelas Phalaenopsis, né? E é uma dica bem legal e fica bem bonitinho de poder plantar desse jeito, né? Quem não é inscrito no canal, clica no botãozinho aí abaixo de inscrever-se, se inscreva aqui, tá? Junte-se a nós aí e ativa o sininho de notificação, tá bom? Aguardo vocês aqui no canal amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente. Fica todo mundo com Deus.